da Rede Gaúcha de Instituições para a Educação Sustentável. Eu queria agradecer a todos que participaram da organização por esse momento de encerramento com todos, né, de um modo mais a tarde vai ser uma mesa de trabalho para organizar vários encaminhamentos. Eu queria agradecer a participação de todos que participaram da organização. Nós estamos desde fevereiro pensando nesse evento, com as 11 instituições que representam a Rede Gaúcha de Instituições para a Educação Sustentável. Hoje de tarde nós vamos encaminhar os projetos para efetivar o Observatório Gaúcho de Sustentabilidade. Então, tudo que a gente trabalhou desde quarta-feira, todas as palestras, elas são fundamentais, outros também, grupos de discussão, fundamentais para a gente conseguir fazer as articulações das projetos, dar início ao observatório, dar início especialmente às ações junto à comunidade. Então, agradeço muito e esperamos que vocês estejam assim também para fortalecer as articulações. Então, eu passo a organização dessa mesa, que vai fazer a mediação e chamar os nossos convidados. Obrigada. Obrigada, Úrsula. Obrigada a todas e todos. É um prazer ter o nossa palestra 7, três convidadas importantes aqui por concurso, que é extremamente relevante nos nossos dias atuais, a necessidade que a gente precisa combater nos dias atuais, a questão de redução das desigualdades e da pobreza. Então, gostaria de chamar para compor essa mesa a primeira participante, a deputada Maria de Rosário, doutora em Ciência Política pela USP, especialista em biologia pela USP, e graduação em Pedagogia, foi vereadora de Porto Alegre, depois em 98 conquistou o mandato de deputada estadual, desde 2002 deputada federal, atualmente no seu sexto mandato, e como deputada federal representou leis importantes para o país, como a que estabelece o direito das mães de terem acompanhante na hora do parto, e o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras. Também chamo para compor a mesa a professora Samantha Madruga, é pós-doutora no programa de sustentabilidade e comunidades tradicionais, com a pesquisa Cozinha Solidária Sol Nascente, tem graduação em nutrição e mestrado e doutorado em epidemiologia na FIPEL. Foi gerente de ensino e pesquisa, que é atual gerente de transformação do Hospital Escola e foi superintendente do Hospital Escola da UFPEL de 2019 a 2022. Também convido para juntar-se a nós o professor Sérgio Schneider, professor titular do Departamento de Sociologia da UFPEL, professor dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Rural e de Sociologia, ambos da UFRGS. Fez pós-doutorado na City University of London e também no Institute of City and Regional Planning, na Cardiff University em Wales. Tem doutorado em Sociologia, mestrado em Sociologia e graduação em Ciências Sociais. É consultor de organizações nacionais e internacionais em temas sobre desenvolvimento rural, agricultura e alimentação, como a Food and Agriculture Organization e a União Europeia. Certo? Então, gostaria de pedir a vocês, pela deputada Maria do Rosário, para que a gente depois, no final, ao Sérgio, então vamos começar pelo professor Sérgio. Então, a primeira apresentação, teremos em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação de cada um de vocês, e ao final a gente organizará uma sessão de perguntas, uma sessão de ampliarmos os debates com participantes.
aos colegas aqui compõem esse painel comigo. É um prazer muito grande também estar na Universidade de Pelotas. Já cumprimentei ontem, aliás, hoje, em nome da damos para os eventos a todos. Então, o título da minha apresentação é o papel pivotal, pivô, se aquele, você pode contornar os ODS para deconfigurar os sistemas alimentares. Tem algumas slides, eu vou sair delongas direto aos temas. Então, todos nós sabemos, tocamos nesse assunto, e os princípios da agenda são universalidade, integração, e a frase interessante que nós temos atuais, que é não deixar ninguém. Eu já desde já pedi desculpas, tem algumas slides em inglês, tempo de traduzir, eu voltei para a semana passada, no período de 7 meses, e uma série de coisas que eu preparei em inglês, e são novas, enfim, não deu tempo de traduzir. Esses três elementos são importantes na agenda. Eu gostei dessa ideia da Melissa Litt, com outros colegas. E a Agenda 2030, ela se conecta a três coisas: direção, diversidade e distribuição. Já apontando uma perspectiva de uma nova perspectiva para precisamos, e é nesse sentido que eu quero argumentar e pesquisa, e a temática da alimentação, ela é central para o atingimento do ODS. Estive trabalhando em no centro de Garcico, na Universidade de Londres, e ele dizia que dos 17 pelo menos 7 deles não serão atingidos sem que o mundo transforme o modo como nós consumimos os alimentos. Então, por isso que eu fiz disso a minha agenda. Um pouco da animação em torno dos ODS que a gente colega nas universidades, se deve ao fato que eu estou também convicto nós não mudarmos o jeito de produzir alimentos, nós não atingiremos os ODS. Então, nesse sentido, por que o Brasil e o mundo precisam da Agenda 2030 e de uma agenda de desenvolvimento sustentável? Fundamentalmente, aqui, no certo edicionismo, eu tenho dito que o mundo enfrenta três problemas centrais que se determinam e se conectam e se retroalimentam, que são mudanças climáticas, demografia e transição energética. Por que eles se conectam? Porque se nós continuarmos emitindo CO2, nós não vamos descarbonizar o planeta, e se nós não descarbonizarmos o planeta, nós vamos aumentar as mudanças climáticas. Isso num contexto, num quadro de crescente transformação das nossas sociedades de hoje, sociedades totalmente urbanas, sem o demográfico, sem a evolutiva, mostra um Brasil urbano. E esse Brasil urbano precisa de uma coisa mais importante, alimentar. Certo? Então, esse é um ponto. Esse contexto em que essas mudanças aqui interligadas são os principais desafios da humanidade, eles não têm soluções fáceis. Nada fácil fazer isso. Por quê? Porque o contexto que a gente vive é de profunda incerteza. A pandemia, a guerra, as próprias mudanças climáticas, enfim. Isso está associado a crescentes riscos, que aconteceu semana passada no Havaí, para mim foi estarrecedor. Se vocês viram as imagens de uma cidade queimando, as pessoas pulando, oceano para sobreviverem, porque a ideia que eu tenho de incêndio, uma floresta e tal, lá não tinha árvores. Os ventos e o incêndio simplesmente devastou a cidade. Isso está acontecendo em Portugal, está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Austrália, aconteceu aqui no Brasil, no Pantanal. O mundo vive nesse
Nesse contexto de incerteza e desconfiança crises ambientais, no contexto de desigualdades crescentes e múltiplas formas. E hoje já não são só mais não é só mais a questão da pobreza, né? mas as formas de higiene, as formas raciais, uma série de questões. Então, esses problemas interligados tornam de difícil resolução e de desafiador, de tal sorte que a gente pode falar que a crise que foram estudando crise, e de lá a gente concluiu que no momento atual tem comparativo em toda a história da humanidade. Nem em 1929, nem durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um quadro de crise tão avassalador, tão emblemático como a gente vive nos dias atuais. É por isso que o pessoal está falando que essa crise que a gente vive hoje, começou lá, o pessoal achou, ela vem com a recessão econômica, as mudanças climáticas e colapso da biodiversidade. De tal forma que isso fala hoje, é o conceito de permacrisis. E esta é a novidade. O que é permacrisis? Uma crise daqui para frente. Provável que em 29 o pessoal saiu da crise, com os investimentos do Estado, o New Deal. Na Segunda Guerra Mundial, depois de ter cessado os conflitos, se estabeleceu o Plano Marshall, Hoje, no mundo atual, nós não temos consenso, não temos plano de direcionamento. E a crise que a gente vive é mais ou menos como aquela em que o mundo está queimando e as pessoas não se dando conta. Então, o contexto é de que não há uma perspectiva de superar essas ondas que estão em relação aos movimentos. E é por isso que o contexto atual é mais problemático, é mais profundo de existência, certo? E nesse sentido que eu quero comentar por que ODS, essas mudanças de sistemas alimentares são a nossa chama, a luzinha que a gente tem lá no túnel para a gente sair disso. Não estou querendo assustar vocês para depois perder a solução, certo? Eu não sou o falso fariseu, o pregador, porque essa verdadeiras. Eu vou inclusive trazer algumas evidências. Então, essa crise permanente, essa permanente, ela nos desarmou. E desarmou principalmente os cientistas, os formuladores de políticas, porque a gente perdeu uma coisa, faz 200 anos que veio a Revolução Francesa que a gente desenvolveu, que é a crença que o amanhã pode ser melhor. A crise que a gente vê hoje, a crise de certeza, esperança, a crise de utopia, é a crise de falta de previsibilidade. É também uma crise de segurança. As pessoas não se sentem seguras. Quem tem segurança? E aí não é só segurança, é segurança que vai acontecer. E segurança e a ideia que a ciência trabalhou está incrementar inovação por inovação. Hoje eu faço uma coisa, amanhã vai ser melhor. Não é assim que funciona. Quer um exemplo? A gente tem muitas coisas novas surgindo, por exemplo, no setor, por exemplo, marketing das Big Techs. Digam-me alguém aqui na sala se vocês realmente pensam que a indústria 4.0, a digitalização, vai trazer se o celular, as redes sociais estão produzindo coisas melhores ou estão produzindo coisas piores. Por isso que a forma como nós organizamos não está indo na direção do que a gente esperava. Então, nesse sentido, os ODS, me parece, falando das meninas, na falta de ter uma alternativa, os ODS, a gente parece a melhor coisa que nós temos no momento. Não é uma Brastemp, não é a melhor coisa que eu gostaria de poder dizer que existe coisa melhor que
mas não existe. Na minha opinião, não existe. Semana passada em mal, olha, e às vezes até em algumas palestras eu faço palestras do Papa Francisco, passo a agenda de Francisco, e digo, olha, ou se você vai mais pela religião, escolhe a agenda do Francisco, que é outra forma de dizer a agenda dos ODS. Não está aqui colocado, não está aqui colocado. Então a agenda dos ODS, que a gente vem conversando isso, ela tem um mérito de ser essa agenda que a humanidade conseguiu fazer. Nós não produzimos coisa melhor nos últimos anos. E eu temo que a humanidade não seja capaz de estabelecer consenso em torno de nada melhor. Então, o que resta fazer, seremos linguajar acadêmico, abunda na DEI, a trabalhar para os ODS. Esse é o meu recado inicial. E eu gosto mais desse bolo de noite do povo que coloca os ODS justamente nós temos que a natureza, a sociedade e a economia, e não o contrário. A maioria das pessoas coloca o bolo de noite invertido, coloca a economia como uma coisa minoritária. De que adianta a riqueza material, produzir mais, se a gente não tem meio ambiente, se a gente não tem água para beber, por exemplo. Água. Hoje de manhã, o colega Lúcio, a gente passava aqui na volta, tem muita água em Pelotas, mas a maior parte delas não é possível de ser utilizada para consumo humano. Então, que tipo de desenvolvimento tem quando você não consegue utilizar essa água que é abundante no lugar onde você tem? Então, enfim, vamos lá, tem o meu tempo, eu não quero. Então, por que os ODS são importantes para as universidades? Isso é um tema que a gente já recorreu aqui, a professora Rosa Maria mencionou. Se as universidades, o recado dela antes de ontem, se as universidades não incorporarem os ODS, provavelmente eles já estão meio assim largados. Porque as empresas só estão pegando aquilo que interessa, todo esse discurso, todo esse ESG, é um pouco isso. O setor governamental está muito atrasado nisso. Os governos, sejam diferentes níveis, não sabem o que é ODS, não incorporaram os ODS na utilização do orçamento público. E nós, nas universidades, também estamos atrasados. Por que eu acho que a gente tem que entrar nisso? Porque, na minha opinião, logo em seguida, a produtividade acadêmica, que hoje é quantitativa, pela quantidade de artigos produzidos, felizmente estão e vale mesmo para as universidades qual é o impacto que a gente causa com a nossa pesquisa. E é isso, em última análise, por exemplo, eu sou um pesquisador, sou professor titular, tenho 57 anos, eu mais de 7 cheguei no topo da minha carreira. Eu me perguntei há uns anos atrás, o que eu quero fazer nos próximos últimos 10 anos da minha profissão. Uma coisa que cada pessoa tem que fazer sobre o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero produzir mais um artigo, eu quero produzir mais um livro. Essas coisas são importantes para a carreira acadêmica, universidade, programas de pós-graduação. Mas eu confesso para vocês que eu quero ciência, conhecimento, realmente pode impactar, mudar a vida das pessoas. Porque senão eu sigo uma citação, um artigo publicado na gente, grande impacto, só que tem efeito meu deleite pessoal. E a ciência está se perdendo, os pesquisadores estão se perdendo, produtivismo, academicismo, ele está de costas para quem mais precisa, ou quem não financia, que são a sociedade. Então, pessoal, os ODS são nas universidades, redirecionar a sua agenda. Não basta mais dizer reforma, e a nossa função é dar um diploma. Isso é importante. Dado o tamanho do problema que a gente se meteu, dos desafios que a humanidade coloca, formar recursos humanos, malgrado seja importante, não é suficiente.
Nós temos que repactuar a forma como as universidades discutem a sua relação com a sociedade, onde elas estão inseridas. Ou é isso, o nosso conhecimento cairá em solo infértil. E é nesse sentido que eu vejo muito bons olhos que vários ramos estão começando a usar a produtividade acadêmica com impacto social, especialmente nos ODS. Aqui tem um ranking, por exemplo, a Universidade de Mato Grosso do Sul figura muito bem, a nossa URGS, que é a nossa universidade, nem aparece, as 5 principais universidades que seguem esse ranking dos ODS, a USP, a Minas, Brasília, a Unesp, depois Maringá, depois Espírito Santo, depois Mato Grosso do Sul. Nenhuma universidade do Rio Grande do Sul. Quando eu vi esse ranking, eu disse, tá. Aquela coisa do gaúcho. Não dá para aceitar isso, mexeu. Isso tem que mexer com os nossos brios, pessoal. Entendeu? A URGS, está sempre ali, está nos rankings de impacto. A UFPEL, uma universidade super importante. Então, esse a minha provocação. Enfim, aí nesse sentido, essa outra forma de que a gente faz na perspectiva da USP, não vou aqui estender demasiado nisso, porque senão 20 minutos passam. Eu vou desenvolver agora o que eu acho que há uma relação pivotal, crucial entre o ODS e produção de conhecimento e sistemas por causa das mudanças climáticas. O que mudou tudo? Porque a gente tem uma ameaça sobre nossas cabeças, que são as mudanças climáticas. Que é algo que a humanidade produziu, a humanidade faz essa evolução industrial, e que infelizmente a nossa geração e as próximas gerações vão pagar o pato. Alguém vai ter que pagar o pato. E se a gente não começar a mudar isso, os nossos netos provavelmente não terão. Então, há uma série de dados que eu vou apresentar aqui, eu faço evidências. Então, por exemplo, aqui, esse relatório diz como a mudança climática impacta os sistemas econômicos. Em primeiro lugar, trabalho e meios de vida. Um aumento na Índia, por exemplo, já tem dados que o aumento de temperatura está fazendo várias regiões, estados, eles têm que parar de trabalhar às 2 horas da tarde, o calor chega a 49, 52 graus. E esse relatório aqui, a McKinsey, que é uma grande empresa nacional, não foi uma universidade, não foi um pesquisador, não, é uma empresa que vende consultoria. E sabe por que eles fazem esse relatório? Porque as empresas de seguros são as mais interessadas em fazer seguro ou não. De casa, de empresas. Então, o primeiro impacto, eles colocam aqui, é sobre o jeito de trabalhar. O ser humano, quando a temperatura sobe acima de 41 graus, o ser humano não consegue trabalhar mais. Nós sabemos aqui, quando chega janeiro, fevereiro, vai em Porto Alegre, a gente chama de Forno Alegre. Né? E aqui em Pelotas a mesma coisa. A segunda coisa que vai impactar é os sistemas alimentares. Então, por exemplo, muitas áreas de terras, vai ter muitas enchentes, ciclone que teve aqui. Terceiro, os aspectos físicos. Por exemplo, na Flórida, que é uma Flórida, para não falar só de países, Flórida dos Estados Unidos, o aumento das águas ameaça uma série de regiões alagadas. Depois, problemas de infraestrutura, por exemplo, transmissão de energia elétrica. O aumento das temperaturas impacta na forma as energias. E, finalmente, impactos naturais, que é o derretimento das geleiras. Então, isso aqui tem um impacto tremendo. E o setor alimentar é sozinha, os dados em inglês, a agricultura sozinha é responsável por 34% das emissões.
E o sistema alimentar, 71% desses 34% aqui está associado ao uso da terra. Porque tem outras formas de impacto, mas o uso da terra, o uso do solo é o maior vilão no caso desses 34%. Isso tem tudo a ver com isso. O Rio Grande do Sul é um estado que depende da agricultura. Nós somos um estado, e o Brasil como todo, assim chamado agro. Então, tem uma série de indicadores aqui, mais rápido, está muito meu tempo, né? Onde a gente vai ter ao mesmo tempo perda na produtividade, a gente vai ter perdas por impactos, por efeitos climáticos, estiagem, seca, e nós vamos ter perdas também, por exemplo, por eventos relacionados a chuvas excessivas, né? Por exemplo, vem uma chuva na época em que o agosto está em época de região de terras baixas de Pelotas, na direção de Pelotas. Vem uma chuva e o consegue colher o arroz. O que acontece? O Brasil todo, em agosto, não vai ter arroz. Então, esses são grandes impactos que a gente tem. Tem gente que diz assim, mas vai poder produzir café no Brasil. Então vai deixar de produzir café. Tem esses aí de todos os modos. E as perspectivas não são nada boas. Os sistemas alimentares, em 2020, o pessoal fez mostrando que a gente vai subir 18,7% de a participação do sistema alimentar. Em 2050 vai chegar de 18,7% para 29,6%. E aqui estão os diferentes tipos de cultivos, por exemplo, pecuária, leite, arroz, trigo. Isso é coisa boa que existe hoje em dia. Esse período passa agora, hoje em dia tem estatística, tem dado para tudo. Então tem muitas evidências, tem muitos dados. E nós precisamos aproveitar esses dados e essas evidências. Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui está no relatório desse ano do IPCC, que é o painel das climáticas, né? E finalmente reconheceu que a agricultura, que a formatura, que os alimentos é problemas centrais para a questão das mudanças climáticas. E isso afeta a agricultura, a alimentação. E tem relação, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, os sistemas, as mudanças climáticas, os sistemas alimentares são responsáveis por 80% do planeta, 30% das emissões de gases, enfim, uma série de dados e evidências que eu vou andar aqui. E aí, o que eu gostei desse relatório do IPCC, que é o maior relatório, é que eles disseram o seguinte, que nós vamos ter efeito, as mudanças climáticas vão ter efeitos em cascata sobre a alimentação e a alimentação. Então, por exemplo, tem aqui secas, vai aumentar o número de doenças infecciosas. Tem aqui, por exemplo, aquecimento, reduzir a umidade, isso afeta a produção de qualidade das perdas, isso afeta a perda de capacidade de trabalho, afeta a perda de produção de qualidade de trabalho, afeta a renda das pessoas, e isso finalmente afeta o consumo, a qualidade de vida. Então, em ciência, a gente aprende que a gente tem que sempre fazer relação causa e efeito. Então não venham com essa de dizer que a agricultura, a produção de alimentos não tem efeito, não é efeito causal das mudanças climáticas. Por que isso é importante? Porque a mensagem é a seguinte: o mundo é urbanizado. O mundo hoje é urbano, né? E o mundo urbano precisa de algumas coisas. De
Então, se a gente conseguir mostrar para as pessoas na cidade, que é uma das coisas mais importantes, alimentar-se adequado, sempre saudável, estar sob risco, nós temos grande chance de convencer consumidores urbanos para que eles ajudem a apoiar a forma de alimentação, de mudança, vão afetar os sistemas alimentares, vão repercutir sobre a produção. Eu sou um pesquisador da agricultura familiar, sociólogo, mas nos últimos 10 anos eu me dei conta. Se eu quiser mudar o rural, não urbano, trabalhar com os urbanos. E é por isso que a população urbana, os consumidores são tão importantes em função dessas mudanças. Aqui tem um outro dado que saiu esses dias, agora em março, como as mudanças climáticas põem em risco a segurança alimentar da população em 62% da zona legal. Eles fizeram aqui um índice de risco, baixo, médio e alto. Então, tem uma série de evidências que, aqui, por exemplo, esse dado é sobre a contribuição relativa dos diferentes setores econômicos nas emissões, pode ver que o verde, e aqui pega de 1990 a 1918, o verde é a contribuição da agropecuária e basicamente é o desmatamento que está das nossas emissões de CO2. É por isso que esses eventos de semana passada, dos povos amazônicos, da agenda da Amazônia, ela é tão importante. Isso na Europa, pessoal, ontem eu estava conversando com o Lúcio. Qual é a principal preocupação? O pessoal da Europa ouve falar do Brasil. Eu estava lá quando eu tive nesse último semestre. A grande questão que os europeus falam do Brasil, estão preocupados com o desmatamento. Eles sempre te perguntam por que vocês continuam cortando as árvores. Essa é a grande preocupação. E para que a gente possa, por exemplo, se o Brasil quiser ser um país, ter essa oportunidade de ser ocupado, de ser a nação do século XXI, preocuparmos um outro na divisão internacional política e econômica, nós temos que cumprir a nossa. Para fazer isso, a questão da alimentação simplesmente é importante. Tem um dado aqui que o Jornal da Lua diz que o Brasil tem 24 bilhões ao ignorar o desmatamento na cadeia de valor. A coisa chegou num ponto que não é mais só discurso de sociólogos, de cientista social. A coisa chegou no bolso dos caras. Está no bolso, está afetando o bolso. Então o ser humano ele é muito sensível, a dor é no bolso, em outras partes do corpo. Então eu acho que a gente está num momento que as condições estão dadas para que a mudança possa ser. E enfim, eu gosto dessa frase, a forma como nós produzimos nossos alimentos importa. As nossas escolhas, as dietas que a gente escolhe, elas têm impacto sobre o jeito que a gente produz. Então o meu diálogo hoje, o diálogo sabe disso, eu dialogo muito com o pessoal da gastronomia. São meus principais parceiros, porque se a gente quiser dietas saudáveis, não ultrapassar, a gente precisa dos nutricionistas e também dos gastrônomos. Porque a gente tem que dizer para as pessoas, os consumidores, que muita gente está numa fase assim, pessoal que nasceu na cidade já não sabe que o leite não está na caixinha do supermercado, o leite está na vaca mesmo. É a vaca que produz o leite. Então, essas coisas são, quero ir terminando também. Por que os ODS então são sociais para essa nova agenda? Isso aqui é um documento que é a agência da ONU, os sistemas alimentares, eu gosto de insistir e às vezes até repetir, porque não sou eu que estou dizendo. Aqui são as agências da ONU, tem dados, eu poderia trazer slide do Banco Mundial, o tema está dizendo isso, então tem
uma série de situações. Então, eu acho que o argumento, o que é ODS, e sistemas alimentares são tão importantes, porque acho que se a gente pegar o dado, me envergonha, cidadão, é a questão da fome, da subnutrição. Por exemplo, a gente tem esses dados, 33 milhões de pessoas alimentadas. E não é só pessoas que não comem. Nós temos também problemas de insegurança alimentar, que é o outro lado, que são as pessoas que estão em situação de obesidade. E o impacto é tão grande que se estima que 1 bilhão de pessoas viverão obesidade no mundo em 2030. Só no Brasil, a população chegará a quase 30%. Então, para mim é claro que nós precisamos ir do discurso, blá blá blá, diz a Greta Thunberg, está na hora de acabar. Os jovens estão nos dizendo, a Greta Thunberg e outros movimentos sociais estão dizendo, olha, e não é só a Greta Thunberg, eu gosto de trazer a foto do outro lado, que é o grande líder, que é o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Diz o seguinte, é tempo de um grande reset, uma grande viragem. Diz por quê? Porque nós precisamos repensar o capitalismo. Por isso que nas minhas palestras eu falo, eu estou muito mais trabalhando a favor de resgatar o capitalismo de si próprio do que propor uma outra forma de sociedade. Porque o capitalismo chegou no ponto que se ele continuar nessa trilha, ele vai a si mesmo. Então, nesse sentido, a gente precisa de uma grande mudança para sair da crise. E a pergunta não é quem, e para onde. E os sistemas alimentares podem ser essa. Eu escrevi um texto sobre isso, a gente chama de game changer. Termo em inglês que eu traduzi como fator de virada, de mudança. Os sistemas alimentares têm essa possibilidade, porque ele coloca a alimentação e a agricultura, ela está diretamente ligada à questão da mudança climática, com a questão da nutrição e da urbanização. De que forma? Através de pensar o alimento como um elemento chave, tanto de melhorar os meios de vida das pessoas, de melhorar o ambiente no qual os alimentos são e de melhorar também a questão da justiça social. Então, os alimentos têm esse poder pivotal, esse poder central da gente atuar no nível individual, como contexto onde eu vivo, e no contexto da sociedade em que eu vivo. Tá certo? Então, essa é a ideia pela qual eu acho que mudar a alimentação, mudar o jeito e a forma de produzir é importante. Onde eu falei sobre isso? Pode pelo consumo e pelos consumidores. As pessoas hoje estão muito preocupadas com a saúde física. Quem não está indo na academia, está indo conversar com as pessoas, está todo mundo fazendo uma forma de dieta. Inclusive, nós temos mudanças de área de produção de alimentos. Tem muito homem que nunca botou pé na cozinha e agora está metido a cozinheiro no final de semana. Então, bom que seja, possa ser por aí, nós vamos começar uma outra forma de produzir esses alimentos. Então, um conjunto de novas práticas alimentares está se alimentar. Segundo ponto, acho que ontem alguém falou aqui, o grande tema, grande ponto, chave aqui, são as cidades e os espaços urbanos. Então, eu tenho advogado na perspectiva de que nós não vamos mudar a cabeça de muitos produtores do agronegócio, nós temos que gerar pressão por parte dos consumidores que têm o poder de compra para que esses caras se vejam na obrigação de fazer de forma diferente. Então, essa é a ideia fundamental. Nesse sentido, não é só uma questão do mercado, do dinheiro. As prefeituras, o poder público, as cidades podem ter um papel muito importante. Um dos elementos chaves é a alimentação escolar.
Se a gente tiver alimentação escolar saudável em todos os municípios, em todo o mundo, a gente já dá um passo. Sabe qual é o tamanho do público que se alimenta nas escolas? 45 milhões de bocas. Imaginem se 45 milhões de bocas, desculpe o termo local, bocas, né? Enfim, pessoas que estejam se alimentando de forma saudável. Não é só uma questão de comer de forma saudável, mas é uma questão de gerar hábitos alimentares saudáveis que depois vão ser levados para a vida. Está terminando. Então, isso conecta com o objetivo 11 e 12, cidades sustentáveis, o consumo e produção sustentável. Para onde a gente caminha e com isso eu vou caminhar? Nós precisamos de um novo método, uma nova abordagem científica, que a gente tem chamado de NET, alimentos, natureza, biodiversidade, água, terra e energia, para gerar uma agricultura sensível à nutrição. Uma agricultura sensível à nutrição é uma agricultura em que os guias alimentares e não ao volume produzido vão ser os orientadores das políticas alimentares. Então, em vez da gente ter política só de aumento de produção, orgulhosamente alcançamos 320 milhões de toneladas. É uma vergonha um país que alcança 320 milhões de toneladas e tem 33 milhões de pessoas que passam fome. É isso que os europeus perguntam: como é que vocês são campeões de produção e tem gente passando fome? Entende? Como é que se diz? Casa de espelho de pau. Então não dá para mais aceitar esse tipo de coisa. Então o Estado tem um papel importante, as universidades, toda essa discussão que o pessoal da administração traz me parece fundamental, que é o tema da economia circular. E aí não pensar só o alimento, mas pensar, por exemplo, a questão da energia. Alimento, em última análise, é energia. Faz poder trabalhar, ter força. Então, o que fazer? Eu vou terminar meu último bloco. Qual a política? Eu tenho escrito e falado em sistemas alimentares que vão na perspectiva da economia circular, resiliência ambiental e dietas saudáveis e sustentáveis. Como fazer isso? Então, colocar essa ideia desse tripé no meio, mas pensar isso numa perspectiva global. Porque não dá para ser sustentável só no município, tem que pensar no Estado, tem que pensar no país e tem que pensar no mundo como um todo. Nesse sentido, realmente, terminando, a agenda do século XXI é a agenda da maior cooperação e a retomada, esse é um outro ponto que eu não comentei. A gente precisa, na verdade, de uma revolução de valores, da solidariedade, da cooperação. Eu sempre digo, qual foi a grande lição que a pandemia nos deixou? Que não se resolve um problema como esse. Se a gente não tivesse vacinado, a Covid não teria desaparecido, os vírus teriam desaparecido e novas cepas. O vírus só foi debelado quando a maioria da população teve a segunda e a terceira dose da vacina. Assim vai ser com relação às mudanças climáticas. Nós vamos debelar o fantasma do ocaso, a crise, quando a maior parte das pessoas a gente conseguir uma nova visão. Infelizmente, isso na perspectiva de construir uma nova economia, a ideia da Mariana Mazzucato, de não ser uma economia extrativa de valores, produtora de valores. Isso implica, então, internalizar essa agenda nas empresas, nas universidades, na nossa família, separando o lixo nas nossas casas. Sim, estou terminando. E aí sim, essa é o link com os ODS. E aí termino por aqui. Essas ideias. Muito obrigado.
Ela fala, então, passamos imediatamente a palavra mediante a senhora falando da madruga, nossa expressão. Bom dia a todos e a todas. Professor Sérgio, um prazer ouvir a sua fala, um prazer compartilhar a mesa compartilhada. O maior desafio nosso aqui é falar em 15 minutos, né? Porque é um tema que nos move, que nos motiva, né? Que nos causa desconforto, né? E sempre na busca do conforto, então a gente tem muito a refletir. Mas vamos começar então o diálogo com a nutrição. Por mais que a gente tenha conversado anteriormente, acho que a nossa pauta é muito alinhada e agora trazer um pouco da perspectiva da nutrição. Certo? Vamos ver. Então vamos tentar aí ampliar o olhar para que esse diálogo seja produtivo. Bom, nutricionista não começa a fala sobre alimentação e nutrição sem falar de segurança alimentar e nutricional. Então, só queria chamar a atenção desse conceito que está determinado na nossa lei orgânica de segurança alimentar, que é o direito à alimentação a todas as pessoas, né, sem um acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, e aí é uma questão crucial desse contexto, né? Qual é a qualidade que hoje nós estamos tendo acesso, né? E aí vem sempre o questionamento, quem está determinando o que a gente está comendo, e a gente tem a ideia de que a gente escolhe, né? Mas o quanto que a indústria, o acesso, eu vou comer o que eu quero, eu vou comer no supermercado, que a feira, né, tá perto de mim, tá dizendo que eu tenho que comer, que vai vai baixar o preço naquela semana, né, ou na semana que vem ela não quer que eu coma, então o preço está o dobro. Então a gente tem a mera ilusão que a gente está escolhendo a nossa alimentação, né? Então a qualidade da alimentação é um ponto-chave desse conceito, né? Em quantidade suficiente e mais, sem comprometer o acesso a outros direitos, né? Então, é inadmissível que a gente tenha um país grande produtor de alimentos e que as pessoas ainda tenham que escolher se elas vão pagar o aluguel, se elas vão comer, se elas vão comer, ou se elas vão comprar um material escolar para o filho, ou se elas vão, enfim, a gente não pode admitir, né, num país como o nosso, com a grande riqueza que tem, nos mantermos nessa condição. Então, essas práticas alimentares, elas também têm a vinculação muito forte com a saúde. Então, nós temos que, né, e esse conceito, a gente tem que andar debaixo de braços, ele tem que respeitar a diversidade cultural e ele tem que ter como base práticas alimentares promotoras de saúde. Tá? Então, vamos ficar com esse conceito aí para a gente seguir a discussão. E quando a gente olha nesse conceito, a gente começa a ver essa simbiose de questões que são sistêmicas, que estão levando aos poucos a fome, e a essas contradições, as professor Sérgio, que a gente tem que tratar hoje, desnutrição, pessoas com insegurança alimentar e nutricional, com desnutrição, com carências graves, que a gente trata com pessoas em insegurança alimentar, com excesso de peso e obesidade. Então, é uma grande contradição e que a insegurança alimentar e nutricional, no caso de nutrição, a pessoa não tenha sequer a garantia se ela vai ter o dinheiro para comer no outro dia, os níveis moderado e leve de insegurança alimentar nos dizem isso. São pessoas que não, como a situação grave, não passam fome, mas não têm a certeza de que elas comerão no outro dia, ou elas deixam de comer nesse dia para dar filho, ou elas diminuem a quantidade para sobrar. Então, são todos esses mecanismos que a insegurança nos mostra. Então, e aí já se encaminhando para a Agenda 2030, né, o nosso maior desafio global é erradicar a fome e a pobreza em todas as suas formas.
E indispensável, então, para desenvolvimentos sustentáveis, tanto nas dimensões econômicas, social e comportamental. E aí eu trago esse conceito que ele foi criado na década de 90, mas que ele vem se fortalecendo nos últimos anos, que é o conceito de cidadania global. E foi justamente o nosso avanço ao olhar para a alimentação não só como aquele alimento que chega na minha mesa, né? É olhar para aquele alimento da onde ele saiu, né? Que o leite vem da vaca, que o pimentão sai da terra. Então a gente começa a olhar na perspectiva do impacto da alimentação desde o seu sistema alimentar. A cidadania global ela traz isso, né? Se relacionar com os problemas que hoje nós temos em relação à alimentação, que é a desnutrição e a obesidade, que são os dois extremos, juntamente com mudança climática que esse sistema que tem isso como desfecho impacta. Né? Então foi um conceito que ele traz uma grande ampliação do olhar sobre a alimentação e tira simplesmente o olhar do alimento na mesa. E aí eu sempre digo, a hora da gente começar a olhar para esse alimento que chega na mesa e fazer a história dele, para desenhar de onde ele veio, até porque a gente vai estar refletindo e podendo ter a oportunidade de mudar aquilo que tu está investindo, né? Esse alimento ali, ele alimenta quem? Né? Esse dinheiro, esse recurso que eu investi para ter aquela alimentação, ele está indo para onde? Ele está alimentando o agronegócio, ele está alimentando a indústria, ele está alimentando um agricultor familiar. Então isso tudo. E obviamente o quanto que esses determinantes socioambientais exercem como na carga de doenças de uma população. Então, o nosso diagnóstico da Agenda 2030, muito bem apontado pelo professor Sérgio, né? É um diagnóstico de pobreza, de desigualdade, de riqueza e poder, de grandes acumulações, desempregos, ameaças, conflitos, terrorismos e desastres naturais cada vez mais frequentes. Então, e com esse mais voltado para a nossa produção, o esgotamento dos recursos naturais, né, a degradação ambiental, a desertificação, degradação do solo, a escassez de água e biodiversidade. Né, eu tive, ano passado, tive a feliz oportunidade de fazer um pós-doutorado na UNB, e a gente quer ir para Goiás, a gente tem que andar por dentro das lavouras de soja, né? As estradas, elas estão no meio das lavouras e a gente passa lá, se quer ir até Goiás, a gente tem que andar com o agrotóxico, né? Então, é uma realidade. Esse aqui eu costumo dizer que deve ser a tela permanente do nosso computador, a tela do celular, né? Porque é quase como princípios de vida, assim. E eu sou muito motivada por essas causas, porque eu acho que, para além do papel político, além do envolvimento que a gente tem que ter enquanto posições que a gente ocupa, é importantíssimo como cidadão. Então, se tem alguma coisa que pode mudar e eu, cidadã, posso interferir nisso, isso gera um movimento, é quase como um princípio de vida. E eu vou falar mais especificamente da transversalidade, desse conjunto dos ODS entre a saúde das pessoas e a saúde das planeta. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala do ODS, a gente está falando que relação a minha saúde tem com a saúde, né? Porque a alimentação que eu vou escolher tem um impacto grande, o que o planeta me oferece tem um impacto grande na saúde, e isso se comporta dessa forma transversal. Então, como o professor Sérgio falou, existe um consenso que grande parte desses problemas sociais e sanitários que hoje a gente enfrenta no mundo serão grande parte resolvidos quando a gente conseguir garantir a alimentação saudável, acessível e de qualidade para a nossa população. Então, nós temos a alimentação na agenda, o pivô. Esse ponto eu gosto de trazer, porque é um dos pontos que eu entendo importante da gente, quando a gente vai olhar o alimento que chega na nossa casa, qual a distância daquele alimento
complexidade desse sistema agroalimentar, desde o produtor até o consumidor, tá? Quanto que ele transita. Por exemplo, hoje a gente consome aqui no nosso lar alimentar a lentilha e a gente não produz lentilha, a gente não planta lentilha. Por que esse alimento hoje está no nosso rol, do nosso consumo? A gente planta feijão, planta arroz, e não planta lentilha. Bom, esse sistema alimentar, ele pode se formar desde as comunidades camponesas, onde o alto consumo em agricultura de subsistência, até o circuito de mercados locais, de economia planificada, de intervenção do Estado, e a questão dos commodities, que hoje a gente é grande produtor de soja, milho, e essa produção tem todo esse impacto todo que nós sabemos, está sendo vendida para ração animal, para consumir, para produzir alimentos ultraprocessados. Tem um impacto bastante negativo na nossa saúde. Então, esse comércio de commodities é caracterizado do agronegócio, de exportação, e constitui um modelo hegemônico do país. Então, grande parte da nossa produção está relacionada a esse tipo de alimento. De produto, na verdade, Porque quando a gente olha a soja, e milho, na forma de commodities, para o objetivo que ele tem, ele passa a ser um produto. Então, um dos caminhos que eu entendo e defendo é que a gente precisa entender que a gente vários circuitos podem funcionar ao mesmo tempo. A gente precisa do agronegócio, obviamente que precisa da economia, política do país, mas a gente tem que entender que, ao mesmo tempo, a gente pode ter, a depender do produto, da relação entre a população urbana e rural do nosso país, da penetração das grandes políticas econômicas relacionadas no mercado e dos aspectos culturais e ecológicos que vão dar o circuito alimentar em diferentes espaços. No momento em que a gente entende que vários circuitos podem acontecer, a gente começa a ir olhar da mudança, porque se caso contrário a gente se sente refém desse sistema hegemônico estabelecido no país. Então, o sistema que cumpre a sua função social, ele proporciona, tem que ser aquele que garante a segurança alimentar e nutricional, bem diferente do que a grande produção e mais de metade da nossa população não tem certeza se vai se alimentar cerca de 33 milhões de pessoas de segurança alimentar grave, obviamente muito afetada a sua condição durante a pandemia, a decorrência do impacto da pandemia. Bom, esse sistema ele tem esse papel social, mas ele também não pode ter as bases econômicas, sociais e ambientais que enxergam a segurança alimentar e nutricional para as populações futuras. Então, a sustentabilidade, o olhar do que a gente está fazendo no nosso solo, da escolha alimentar que nós estamos tendo, ela vai ter esse olhar de sustentabilidade de futuro. A gente olha um sistema agroalimentar sustentável. Então, a agroecologia, ela vem como uma forma de redesenhar sistemas alimentares. E a gente fala muito dos alunos, eu vou orientar para escrever determinado alimento, e daqui vai começar a outra coisa. Eu não quero esse alimento, eu tenho um trabalho escravo para fazer isso. Então, a agroecologia, a gente começa a olhar também por essa perspectiva. Então, a gente começa a pensar nessa agricultura como uma forma de redesenhar esse sistema, desde o estudo e o manejo dos agroecossistemas rurais e urbanos até então, o olhar para trás, a história daquele para quem eu investi, aquele recurso na minha saúde, é uma forma de começar a mudar esse paradigma que a gente vive hoje.
Bom, a agroecologia abarca 5 dimensões, né? 5 dimensões, né? Que deve pensar a disponibilidade, a acessibilidade, e aí eu falado bastante do acesso, que é isso, acesso, pensa que escolhe, né? E a gente tem que olhar para principalmente essa população que se encontra em situação de vulnerabilidade, que ela não tem poder nenhum de escolha. Sim, o que determina ela acesso é a parte econômica, é a parte dos recursos, é a parte dos que ela pode comprar, quando ela pode comprar, a adequação, a sustentabilidade e também a participação social. Então a agroecologia ela une ciência, práticas agrícolas, práticas da sociedade civil e políticas públicas focadas na transformação social. Então é um caminho aí a gente pensar nessa mudança de olhar, de qual é o nosso papel, enquanto nosso trabalho, nos espaços de poder que a gente está, o quanto que a gente tem influência sobre essa mudança. Então, os relatórios são analisados e apontam que os sistemas alimentares, na realidade, são incapazes de oferecer dietas saudáveis, né? Dentro do sistema hegemonizado pela agricultura capitalista global, que prioriza a produção e a utilização da nossa terra, de produtos que vêm tendo um impacto absurdo, né, pela diminuição da biodiversidade que isso gera na nossa terra. Bom, eu fico sempre muito inquieta, né, quando a gente começa a trabalhar com temas que a gente não vai sair, e aí tu fica naquela volta ali, estudo, nós temos um papel importantíssimo na produção enquanto universidade, falar para onde a gente vai, né? Então, essa reorganização do sistema alimentar precisa de avançar. Olha só, para dietas que levem à saúde planetária. Nós estamos falando da saúde planetária. Quando a gente pensou que eu escolho para consumir dentro da minha casa, o que a gente recebe de orientação nutricional, o que a gente bota de alimentação nas escolas para as crianças comerem, pode estar alimentando a saúde planeta. Então, esse é o alimento. A gente já está caminhando para isso, nós temos muito a avançar. A defesa e o fortalecimento da eficácia da pesquisa científica, da pesquisa científica, né, livre de conflito de interesse. Hoje a gente tem a indústria alimentícia entranhada dentro dos governos para que os interesses da indústria, que é pura e simplesmente lucro, né? Não a preocupação com a saúde da população, a gente tem uma gama enorme dessa capacitação aí. A gente tem uma resistência enorme para mudar os códigos da alimentação. A gente tem uma resistência enorme na indústria para botar o T de transgênico, para que quando a gente for escolher o nosso alimento no mercado, a gente possa de fato definir se for comer um alimento transgênico ou orgânico, né? A gente tem uma guerra para que o vosso alimento seja compreensível, num lugar, num tamanho, né? Isso tudo essa capitalização dentro dos espaços que estão decidindo por as políticas de alimentação e nutrição. Enfrentamento das desigualdades de poder dentro dos sistemas alimentares, dos países e os grupos vulneráveis a práticas exploratórias, interesses predatórios e predatórios. Então a gente tem o fato de começar a olhar de onde vem esse alimento. Já estou caminhando. Então a abordagem reconhece os sistemas sociais e ecológicos, combinados, né, que vão produzir produção ao consumo dos alimentos. Então aqui, por exemplo, a ação coletiva de verdade, com a pauta da comida de verdade, no tempo da pandemia nós tivemos no país mais de 310 iniciativas. As pesquisas com municípios agroecológicos, 720, tem aí um movimento de começar a olhar para isso, né?
E aqui falamos também de fortalecimento e ampliação rumo, fortalecimento e ampliação de políticas públicas que garantam a segurança alimentar nacional e a soberania. E aí, é impossível não falar, né, dos tempos que a gente vive há 6 meses, que é a volta do PA, que é a consolidação das cozinhas solidárias como política pública, que é o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Internacional. Então, tudo isso que nos dá uma luz, né, e uma esperança ainda maior de que tempos melhores virão e precisam. E aqui eu trouxe para vocês só um relato de experiência. Eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado no ano passado na segurança alimentar nacional, na perspectiva do movimento social. Então, eu trabalhei na Cozinha Solidária, na Ceilândia, que é a maior favela do país, pude viver aquele espaço, que foi uma vivência incrível em todos os sentidos, e que atuei o ano inteiro olhando a produção de alimentos, alimentando a cozinha, servindo cerca lá de 150 refeições gratuitas para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, aqui é só para ilustrar um pouco e falar que esses espaços, eles são para muito além do espaço da entrega do status de comida. Aquele espaço vira referência para as pessoas irem pedir ajuda, para pedir ajuda aí por trás, para pedir documento, para ajudar em várias aspectos que estão ligadas a uma vida digna de apoio, né? E aí o professor Sérgio também fala na solidariedade, e eu acho que eu vivi lá foi isso, né? Trabalhar com insegurança alimentar, na perspectiva do movimento social, traz a questão da solidariedade, da empatia, né? E do papel cidadão, sendo garantia de direito humano, né? E a nutrição adequada. Então, eu não estou fazendo um favor, quando eu dou um prato de um papel cidadão, de garantir que a pessoa tenha uma alimentação. Isso foi um dos grandes aprendizados. O movimento se organiza de uma forma brigada de saúde, brigada de educação, brigada da forma, brigada da unidade está envolvida. É impossível não se emocionar com o que eu passei, né? Porque vocês podem ter uma ideia, quão incrível foi essa vivência. Então, é desde a ocupação, a comunidade da Ceilândia, em Brasília. O pós-doc foi na UNB. Então, ali nós festejando os doces de pelotas. Bom, então, era só para mostrar aqui a Brigada de Construção, né, que fazem um mutirão, né, que fazem o MTST, é um movimento que luta por moradia. Então, à medida que eles ganham lotes, eles trabalham com lotes de mutirão para começar a produzir os tijolos para uma tá? Além da horta, que é a cozinha solidária. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a gente tem um importante papel nos ODS. O nosso papel é em qualquer lugar, enquanto cidadão, enquanto docente, enquanto estudante da universidade, nós temos onde quer que estejamos. E eu queria, por fim, ressaltar o orgulho de estar inserido dentro da Universidade Federal de Pelotas, que tem política de alimentação dentro do RU, as receitas, as alergias alimentares, que tem projetos de pesquisa adicional, que estão avaliando tanto na produção do conhecimento da nossa população, assim como implementando instrumentos de triagem na atenção que tem uma predisposição para dar educação para campo, né, a partir do campo. Então, é um imenso falando e inserida e estão diretamente vinculados e eu entendo que é um espaço para mostrar cada vez mais a mudança da nossa
Bem? Muito obrigada. Obrigada, professora Sabrina. Agora eu gostaria de passar a palavra, gostaria de passar a palavra imediata. Desculpem, eu vou passar a hora, mas eu vou mostrar a hora. O tema funciona para isso, então eu gostaria de chamar a Dona Maria do Rosário, então, para Obrigada, Renata. Um prazer, Renata. Um prazer participando dessa mesa. Aprendi muito, é sempre muito gratificante ver o trabalho, Eu quero agradecer a essa mesa, me dá o Sérgio Schneider, o professor Samanta, e dizer da importância desse trabalho da universidade. Eu prefiro ouvir até do que falar, e vai orientando a gente também, os rumos que a gente tem um segmento especial, a reitora, Vitória Isabela está aqui com a gente, professora Úrsula, também, muito obrigada. Sinto então a minha querida amiga, nós temos o ambiente da busca também pelas instituições políticas da transformação, já acompanho o estadual do vereador aqui de Pelotas, e quero cumprimentar também, e quero agradecer inicialmente o professor Daniel Moura, há muito tempo, ele que era muito tempo, ele que era velho, e a professora Márcia, que eu citei da UERJ São Chico, e é lindíssimo no sentido do trabalho, também no desenvolve. O pessoal do Engenho Federal, o pessoal cada uma, é muito importante para mim, é muito importante vocês não ter esse encontro de uma rede, trabalho, educação, instituições que trabalham a educação sustentável e também o observador gaúcho da agenda salvação. Então, a todas as instituições que compõem esse caminho. Pessoal, muito do que eu iria tratar com excelência pelo professor Sérgio e pela professora Samanta. Eu não pretendo, portanto, mantermos aqui em insegurança alimentar, apesar de cada uma já ter essa possibilidade por mais um pouquinho, coisa que grande parte da população tem. Este mais um pouquinho, ficarmos juntos, na hora que a gente está já com uma sensação de que enfrentar aquilo que mais dói, talvez, da população, essa possibilidade de esperar mais um pouco. A gente até tem essa possibilidade de adiantar esse tempo, mas quem tem fome tem pressa. Então já, dizia o Betinho. Quando a gente está analisando esses sistemas, eu quero iniciar essa minha colocação para vocês, dizendo que na perspectiva de onde eu vejo, defesa de direitos humanos, direito humano, a educação, foi estabelecido na Constituição Federal, não lá em 88, mas depois complementamos através de emenda constitucional para assegurar o direito humano à alimentação saudável. Nós estamos falando aqui de sistema alimentar, de sistema nutricional, sistemas produtivos também, e os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles produzem uma conexão entre o desenvolvimento, portanto, o equilíbrio entre sistemas de produção e reprodução e os sistemas de segurança alimentar, nutricional e de proteção a esses direitos através da soberania, que também é uma palavra importante, alimentar e nutricional de cada nação. Os ODS não existem sem possa ser percebido como multipolar, como um mundo de responsabilidades compartilhadas. Nós não vamos assegurar o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio sem uma dimensão multilateral, apenas com o poder das nações extremamente ricas, nós não vamos garantir o desenvolvimento sustentável. Portanto, para tratar dos ODS, sobretudo aqui nessa mesa, para tratar dos aspectos que a gente está tratando, de educação para a sustentabilidade, os ODS que
os temas trazidos pelo professor Schneider, pela professora Samantha, estão entre aqueles que estão no desafio, no planeta, a fome zero e a agricultura sustentável, o ODS 2, saúde e bem-estar, o ODS 3, consumo e produção responsáveis, o ODS 12, vida na água, 14, e vida terrestre, vida na terra, manejo da terra, o ODS 15. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles carregam um conceito de desenvolvimento. Como vocês bem sabem, nós fazemos diferentes conceitos de desenvolvimento. O conceito hegemônico de desenvolvimento está vinculado exclusivamente à dimensão do produto interno bruto. E é aquele que todos os dias nós vemos estampado nos meios de comunicação, medido pela balança comercial. Medido, portanto, pelo que a professora Samantha trouxe, como modelo hegemônico de produção e de mercado de commodities, onde a produção de alimentos está associada a um tipo de alimento, a exclusivamente esse tipo de produção, para nos colocar como um país, Brasil, campeão na produção de grãos, no mercado internacional, exportador e que sustenta a sua balança comercial e a sua economia depois de um processo longo e terrível de desindustrialização do Brasil. Nós tivemos a substituição pura e simples daquilo que nós perdemos ao desindustrializar o Brasil pela produção de commodities via produção de grãos crescente a cada ano e que mantém uma certa estabilidade, mas que não é econômica, mas que é o avesso da sustentabilidade. Então, ao tratar desse tema, nós temos falado sobre política internacional, econômica, das decisões políticas e do projeto político, do conceito de desenvolvimento e conceito de Estado e mercado no Brasil. Ocorre que nós estamos permeados por isso, sobretudo os países chamados em desenvolvimento que parece nunca chegar, a pensar que desenvolvimento nós temos. Nós não voltaremos a ter uma indústria, não, que já existiu no Brasil, é preciso, portanto, prever e trabalhar uma transição energética e uma transição positiva e é preciso equilibrar e confirmar que nós temos possibilidade de ter desenvolvimento sustentável, garantia de bem-estar, de qualidade de vida para a população, não somente no futuro, não apenas numa perspectiva de que nós precisamos, com urgência, já iniciar, já aceleradamente, uma transformação e uma transição em todos os padrões de consumo, desde a energia, até a produção, até a utilização dos insumos de redução não apenas de descarbonização, mas a redução de venenos na própria produção, polui e determina qual é a não qualidade da água, qual é a não qualidade da vida, quais são as condições que aqui na professora Samantha, que eu achei incrível, a gente não está decidindo o que está no prato, e nós não estamos decidindo sobre qual é a nossa saúde, qual é o nosso envelhecimento, qual é o nosso padrão de possibilidade de vivermos mais como nós vivemos hoje, uma longevidade maior, mas sem a garantia da saúde, com todos os cânceres, todas as formas de adoecimento que estão determinadas por aquilo que é jogado na nossa vida para dentro do nosso prato, que a gente nem enxerga. E aí, ao falar disso, eu quero nos desafiar aqui elementos. Primeiro, que o contexto das mudanças climáticas, o contexto da continuidade do processo de urbanização demográfica, demográfico aqui, Schneider e da própria. E aí, quando ele apresenta como caminho a transição energética e a descarbonização, precisam de políticas coerentes dentro de cada país. As nações, num sistema global, sistema das Nações Unidas, ou no âmbito da OEA, quando a gente, ou enfim, da Organização Mundial do Comércio, nesse conjunto de sistemas internacionais, as nações são soberanas, os Estados nacionais são soberanos para aderir ou não a
determinadas plataformas, como por exemplo, aqui essa plataforma global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que não é possível é a gente ter nações, o próprio Brasil viveu isso ao longo dos últimos 6 anos, e agora começa a ver porque as decisões políticas definem se nós vamos cumprir ou não, mas nós passamos 6 anos simplesmente de costas para o sistema multilateral, sem perceber as responsabilidades que o Brasil tem, e eu falo disso com indignação, porque quando nós assumimos internacionalmente compromissos, os objetivos de desenvolvimento sustentável e ajudamos até mesmo a construir, nós nos assumimos como nação soberana. Isso não é para um governo ou para outro, isso é para o Brasil, para o Estado brasileiro. Portanto, os governantes não podem simplesmente, nem numa cidade, nem num estado, nem na União, assumirem o seu momento de governo, deixando de cumprir as suas responsabilidades, seja com a Constituição, seja com os tratados internacionais. Nós precisamos, portanto, de uma cidadania mais ativa, como agência, que se aproprie desse conhecimento. E aqui, quando eu ouvi o professor Schneider e o professor Samantha, eu fiquei com certeza que o trabalho da universidade pode ser, sobretudo quando eu tinha visto aquelas provas aqui maravilhosas, lá na Ceilândia, eu fiquei pensando o seguinte: o trabalho da universidade, para além de produzir este conhecimento, fazer com que a produção seja sustentável em larga escala, desmistificando a ideia de que nós precisamos de insumos e agrotóxicos para fazer uma produção de escala que atenda a população toda. Não obrigatoriamente. Existem manejos que a universidade tem e pode estar pesquisando justamente para produzir uma escala para que ninguém tenha fome, mas que esse alimento seja saudável. De forma que a universidade tem uma ciência, uma pesquisa essencial para a mudança deste padrão, desses sistemas de consumo, como foi apresentado, e sistema nutricional, sistema alimentar. Agora, ao mesmo tempo, a universidade tem um papel de cidadania como agência de informação. E eu quero registrar a mudança dos padrões que foram instituídos agora, recentemente, onde a extensão passa a ser parte da própria produção da universidade. Essa mudança é essencial para o conceito de universidade. É a produção de outros sistemas, de forma que estudantes, jovens, adultos, professores, professoras, técnicos, nós estamos aqui com instituições que definem estarem cada vez mais abertas a uma conexão para produzir ciência em toda a sua dimensão. Ciência em cada um dos seus institutos, pesquisa em cada um, e tratar essa ciência em conjunto com a própria sociedade, como nas imagens que a gente viu da professora Samantha. Então, eu pedir esses aspectos, eu quero dizer que os governos, um dos aspectos que quero sustentar é que não é dado direito aos governos de relativizarem os tratados e compromissos internacionais que nós assumimos. E os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são compromissos do Brasil. Portanto, são compromissos que os governos do Brasil, desde a União dos Estados Unidos, têm para a qualidade de vida da nossa população, para a população. Recentemente eu estive em uma usina eólica, também, fotovoltaica, e também a produção de alimentos saudáveis em grandes estufas que produzem alimentos na cidade, na China. Pude ver a utilização do solo urbano para a produção de alimentos, produção intensiva de alimentos, ambientes regulados. Ou seja, a produção de alimentos é mais livre de agrotóxicos quando tu tens a possibilidade de ter este ambiente controlado climaticamente. Então essas estufas que estão sendo começam a ser implantadas num nível cada vez mais intensivo para a produção de hortaliças, para a produção da diversificação da cor do alimento que vai para que ele seja saudável. E países que precisam, que não têm grandes extensões de terra no Brasil, eles estão construindo
soluções, caminhos para a produção de estufas que são verdadeiros prédios, e muitas vezes até no deserto, e nos países que compõem regiões desérticas, existem hoje essas formas de estufa para que naquele ambiente controlado, determinada produção de hortaliças, de frutas, enfim, seja feito com a possibilidade de colheita várias vezes, com menos utilização de água fóssil, de maximização da utilização dos recursos naturais, da água, da terra, de tudo que possa ser feito naquele ambiente. Eu acho que nós no Brasil precisamos nos dedicar também a pensar como produzir, porque como nós somos um país e uma grande extensão de terra, nós nunca nos preocupamos com isso. Nós não nos preocupamos onde plantar, mas nós dispensamos enormemente recursos naturais também, por um tipo de agricultura que é extensiva, que é voltada ao agronegócio, que é importante para o Brasil, mas ninguém faz um prato, eu desafio, quem é que faz um prato só de soja? Só de soja? Não. Na verdade, a produção de soja está vinculada, é importante para a balança comercial do Brasil, mas ela é uma produção para um modelo alimentar que superestima a presença da proteína animal. Nós, como soja, alimentamos os animais. Não é uma produção só para alimentação diretamente humana. E sobretudo, nós não beneficiamos suficientemente o soja no Brasil. Nós praticamente estamos in natura, não agregando conhecimento a essa soja, para que ela produza também dentro do Brasil a segurança alimentar e nutricional que poderia. Então, por que nós temos um país com essa contradição de ser um grande produtor de grãos e com tanta fome? Porque essa soja é exportada in natura, em grão, e nós não utilizamos para uma indústria alimentícia que também produza alimentos saudáveis a partir dessa matéria-prima. Então é preciso no Brasil verificar e modificar esse conjunto de elementos que acabam determinando a situação de esgotamento do modelo convencional de produção de alimentos e de garantia e de um sistema alimentar no nosso país. Eu acho que nós chegamos, não sei se vocês concordam, professores, mas nós chegamos a um esgotamento. Também ouvi nesse trabalho que recentemente fiz, porque estou interessada na situação das hortas urbanas, estou interessada em como produzir alimentos no meio urbano. Eu quero dizer a vocês que eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, que é sobre quais as responsabilidades que uma geração tem para com a outra. E há uma responsabilidade que uma geração tem para com a outra, que é não findar, não esgotar aquilo que pertence à humanidade. A água potável é um destes aspectos. O manejo da água precisa estar pensado aqui, e está pensado, está determinado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma questão essencial para a qualidade de vida humana. No entanto, o modelo privatista da água, que não a trata como bem público, como bem humano para a sociedade, mas que privatiza até mesmo as nascentes no Brasil através do marco foi aprovado, do saneamento, é extremamente preocupante para a nação brasileira. Então, ao sustentar isso aqui para vocês, eu quero, mesmo que rapidamente, dizer para vocês que nesta semana, na Marcha das Margaridas, eu tive a oportunidade de me dirigir a várias daquelas mulheres e principalmente ouvi-las e receber na mesa diretora da Câmara dos Deputados a comissão que levou, Miriam, à Câmara, a pauta legislativa da Marcha das Margaridas. Os movimentos sociais do campo estão pensando de uma forma muito importante caminhos para a sustentabilidade ambiental, alimentar e nutricional a partir da mudança deste modelo, da superação deste modelo esgotado que há no Brasil. E na pauta das mulheres camponesas, rurais, da Marcha das Margaridas, elas trouxeram alguns elementos que eu compartilho com vocês, que a Câmara dos Deputados agora compôs um grupo de trabalho para o encaminhamento. Trouxeram a necessidade da produção de energia limpa. Portanto, energia limpa é um elemento
fundamental para também a produção de alimentos que sejam valorizados e que não produzam, que na produção de alimentos tenhamos menos emissão de carbonos, menos resíduos, enfim, de um modo geral. Isso passa por fortalecer um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e uma política nacional de abastecimento e segurança alimentar e nutricional organizada e em diálogo com as necessidades da sociedade. Os governos não podem mais, em nenhum momento da história brasileira, isso diz respeito a nós, a você, sobretudo, universidade, mas a nós que temos a responsabilidade de exercer isso como cidadãos e cidadãs, nós não podemos mais dar as costas para a ciência, para o que é pesquisa. Nós precisamos ter elementos e indicações, como foi dito aqui, de quem produz ciência para conseguirmos produzir as políticas públicas a partir das evidências daquilo que possa fazer com que mais rapidamente possamos assegurar a todos os brasileiros e brasileiras e, portanto, criar um sistema que seja ele também sustentável. O sistema precisa ser sustentável, ou seja, é um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, mas qual é a sustentabilidade que esse sistema tem? E isso passa por assegurar, de um lado, o direito humano à alimentação, que não é para poucos. Porque quando nós falamos da Constituição de 88, se tem um elemento que nesse 35º ano da Constituição Federal nós devemos sublinhar como importante, e também dos documentos internacionais, que o Brasil é signatário desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até os ODS, é que nós precisamos produzir políticas públicas e direitos universais. Então não é uma parcela da população que tem direito a comer e estar nutrido, é toda a população. Toda a população. E isto precisa de uma alteração no sistema, porque hoje há a possibilidade que as pessoas acessem alimentos saudáveis no Brasil. Mas qual é o percentual da população que acessa alimentos saudáveis no Brasil? Qual é o percentual que fica fora de produzir, de se alimentar com alimentos saudáveis e não saudáveis no Brasil? Nós temos aqui números da própria Nações Unidas, apontaram que ainda em julho deste ano, conversava antes com o professor Daniel Mogli sobre isso, 21 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer todos os dias, não têm alimentos todos os dias. Enquanto nós não enfrentarmos esta realidade, nós não teremos segurança alimentar e nutricional. O que nós estamos dizendo aqui é que nós não devemos apenas buscar que essas pessoas comam, porque o comer tem que ser hoje, mas ao mesmo tempo que a gente assegure políticas públicas para garantir que não exista fome no hoje, nós temos que fazer no ambiente da política e da economia a transição necessária para que esses alimentos que cheguem a essas pessoas sejam saudáveis, porque nós podemos comprovar que com menos agrotóxicos nós podemos produzir igual ou mais. Portanto, nós podemos fazer agricultura, nós podemos fazer produção de alimentos saudáveis para a população como um todo. Esse é o desafio talvez maior da ciência hoje e da universidade hoje. Além disso, a Marcha das Margaridas nos trouxe a necessidade de restringir e impedir a privatização justamente dos recursos hídricos e produzir um marco regulatório para a universalização de acesso à água potável e uma política nacional para a produção orgânica e agroecológica com escala. O que acontece hoje nessa mudança, nesses primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, uma determinação de um novo tipo de PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que está sendo gestado e coordenado pelo nosso companheiro Edgar Preto, na CONAB reconfigurada. E nesse sentido, eu queria referir aqui com vocês que uma das medidas mais importantes que nós estamos tomando no Brasil está, talvez, ainda muito discretamente divulgada ou não suficientemente conhecida, que é na reforma tributária que nós votamos na Câmara dos Deputados, que se encontra no Senado, voltando para a Câmara dos Deputados, é dentro da reforma tributária como se tributam os alimentos, como se tributa a produção. Hoje, a produção de, por exemplo, o tema dos insumos, e aqui entram os venenos, entram os
agrotóxicos de maior potencial ofensivo à vida, ou os alimentos ultraprocessados, eles têm benefícios fiscais que os alimentos agroecológicos não têm. Então, nós tratamos na reforma tributária de inverter essas questões, de produzir um caminho pelo qual os alimentos menos processados, os alimentos vivos, os alimentos que configuram a possibilidade nutricional saudável estejam menos tributados para chegarem com mais possibilidade e melhor preço, com maior justiça naquilo que chega na prateleira de qualquer feira ou de qualquer mercado, do que o alimento que, enfim, é ultraprocessado, ou então o alimento que utiliza maior, que é transgênico, que utiliza maior número de elementos relacionados a pesticidas que possam comprometer a sua própria qualidade. A mudança do modelo que nos é exigida pela necessidade da vida. Não é uma opção. Não é uma opção. Os objetivos de desenvolvimento sustentável não são uma opção. Eles são um imperativo entre nós vamos, como humanidade, viver ou vamos perecer diante da destruição do planeta. Manter a floresta em pé para o Brasil não é uma opção. É um imperativo. E estes imperativos, quando se chega neste patamar imperativo, ele se torna mais do que uma dimensão política ou econômica. Estes imperativos são imperativos por carregarem também uma dimensão ética, que se resgata do iluminismo, sim, nesse sentido, do sentido dos direitos humanos, a nossa responsabilidade para com a vida. No entanto, talvez nós estejamos diante de uma era, ou iniciando, ou não tenhamos nos dado conta que já deveríamos ter adentrado uma era, em que o ser humano não pode ser o único ente vivo a pensar-se absoluto neste planeta. Nós nos pensamos donos de tudo, e por isso cunhamos também a dimensão dos direitos humanos. Eu mesma trabalho com este tema, a Emília também, e todos nós, todas nós, como centro da nossa dimensão. Nós colocamos o centro de tudo na condição de humanidade, nos direitos humanos. No entanto, a época que nós vivemos não é a mais dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos econômicos e sociais. Não é mais exclusivamente dos direitos humanos, porque não existirão humanos e humanidade sem nos percebermos na relação com a natureza e nos compromissos de desenvolvimento sustentável que estão aqui apresentados. Os ODS, portanto, são uma plataforma ética, política, econômica, transformadora dos padrões das nossas relações de consumo, produção no mundo. E eu acredito que quero fazer uma homenagem nessa finalização, porque eu acho que é um brasileiro que nos trouxe na Carta da Terra, pela sua dedicação à Carta da Terra, muito antes de nós estarmos pensando sobre esses elementos aqui, o que deveríamos fazer. E é o Leonardo Boff. Eu acho que a Carta da Terra, que é anterior aos ODS, nos trouxe pistas que nós não ouvimos suficientemente antes da formulação desses ODS. Mas o que preocupa, sobretudo, no momento que nós estamos vivendo, é que eles não estão suficientemente reconhecidos e trabalhados como uma possibilidade de mudarmos nossa própria posição sobre o desenvolvimento. Um desenvolvimento como a Amartya Sen traz, que é um desenvolvimento humano, mas que os ODS nos colocam não apenas como humano, no sentido mais estrito, é que sem a nossa relação com tudo que vive e respira, com a natureza, com as florestas, com as águas, com tudo que nos circunda e garante a nossa vida, nós não teremos nem planeta. E aqui esse é o maior desafio da universidade. Eu acho que é o maior desafio da política, portanto, da Câmara dos Deputados, é vencer os lobbies poderosos que pensam
Exatamente o contrário do que nos disse Mahatma Gandhi. Eu trabalhando muito com a economia solidária, que é um outro padrão de economia, não exclusivamente do mercado, me deparei certa vez com uma pergunta que foi feita para Gandhi sobre a economia. E ele, enfim, do direito, né, ele diz assim, tudo, naquela sua época, enfim, naquela época ele dizia, nos citou uma frase que eu acho que fica muito viva para os nossos dias. Ele diz o seguinte: tudo que existe e que é produzido pela humanidade é o suficiente para todos os seres humanos, mas não é o suficiente para a ganância humana. Será que nós vamos optar pela ganância? Por quanto tempo? Eu proponho que façamos a opção pelos ODS desde a vida real da Universidade, da cidade, do Estado do Brasil e do mundo. Obrigada. Então, muito obrigada a todos e todas pela presença. Infelizmente, nós não teremos tempo para perguntas pelo avançar da hora. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio, a professora Samanta, a deputada Maria do Rosário, pela vinda até Pelotas, disponibilizar um espaço na sua agenda, estar aqui conosco no UFPEL. Obrigada pela presença de todos. Então, passar a palavra para a professora. Gente, uma lembrancinha para os palestrantes aqui a gente vai entregar. Eu queria agradecer muito. Infelizmente o debate não é possível, mas a gente ficou muito instigado. Com certeza todos nós ficamos aqui inspirados para de tarde, então, fazermos os encaminhamentos com aquilo que foi dito hoje, que foi dito essa semana. Muito obrigada por vocês. Colaborem com a gente.